Minhas irmãs e irmãos, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e ao irmão César pelo convite. Convidar a todos que abram as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Louvado seja Deus por esta oportunidade, pela chuva, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, os irmãos que estão trabalhando para que este culto aconteça, no som, na live, na portaria, nos instrumentos. Louvado seja Deus pelos irmãos que estão assistindo também pela live. Primeiro culto do ano, na liderança do Departamento de Jovens e Adolescentes, ano de 2026. Passa muito rápido, né? 2026, e já quase metade do primeiro mês, né? Me lembro que em janeiro de 2021, eu e minha família chegávamos aqui, e isso já se fazem 5 anos, né? Louvado seja Deus por cada dia que o Senhor Deus nos dá de vida. Provérbios 24, versículo 6, todos encontraram? Está escrito assim: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Somente aí. Podeis assentar no nome de Jesus. Irmãos, como é um culto na liderança do Departamento de Jovens e Adolescentes, e é o primeiro culto do ano, e é um culto muito importante para todos nós, um momento muito importante, irmão César nos fez o convite, e eu buscando o Senhor Deus, falando com Ele, teríamos muitos assuntos para trazer, porque a Bíblia ela é infinita, ela é riquíssima em amplitude, mas o Senhor Deus colocou no meu coração, e eu creio que vai ser bênção para cada um de nós que aqui estamos, uma palavra dentro desta passagem que nós acabamos de ler. A minha intenção é conversar com os irmãos, dialogar com os irmãos, principalmente com os jovens e com os adolescentes. A Bíblia diz que com conselhos prudentes se fará a guerra. Provérbios 24, 6. E queridos irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças, obreiros, à luz da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a nossa existência ela está envolvida em uma guerra. Espiritualmente falando, irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. Não à toa, o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele deixa muito claro que nós precisamos nos revestir. Efésios 6, 10. A seguir, Paulo vai falar
sobre a armadura espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Poderíamos continuar lendo, mas que fique muito claro para todos nós que nós estamos em meio a uma guerra. E quando a gente é mais jovem, e todos nós aqui na tribuna já passamos por essa fase, às vezes a gente não tem tanta dimensão desta guerra. Os jovens aí, os adolescentes, alguns conversando, outros atentos, não tem tanta dimensão desta guerra. Mas fique sabendo, você está em meio a uma guerra. Você tem um inimigo, e o teu inimigo não fica desatento na guerra. O teu inimigo não fica de brincadeirinha na guerra. O teu inimigo não fica com gracinha na guerra, olhando para o lado, conversando na guerra. O teu inimigo quer te destruir. Te destruir. Eu tenho um inimigo. Os obreiros que estão aqui têm um inimigo e ele quer nos destruir. Mas aí o escritor de Provérbios, capítulo 24, versículo 6, ele diz que com conselhos tu farás a guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. Embora, irmãos, irmãs, casais, obreiros, jovens, adolescentes, embora o nosso inimigo não seja um inimigo para se brincar, ele não é um inimigo de brincar-se, ele teve a ousadia de tentar o próprio Cristo. Ele teve a ousadia de tentar destruir o próprio Cristo. Isso está relatado em Marcos, capítulo de número 4, a tentação de Jesus no deserto. E ali não era uma brincadeirinha de game, não eram jogos, era coisa séria. Se Jesus tivesse dado moleza, o inimigo estaria com o propósito de destruí-lo. Então nós temos um adversário que não é brincadeira, mas a Bíblia está dizendo que com conselhos e conselheiros existe a possibilidade de vitória. Você quer ser um vencedor? Existe a possibilidade de vencer. Jesus venceu. Jesus venceu, e Ele venceu em carne, como eu e você. Mas Jesus, Ele vai tomar, como homem, Ele vai tomar algumas atitudes que, como homem, o levaram a vencer. E, dentre muitas das atitudes que o levaram a vencer, a principal delas, eu acredito ser a obediência à palavra de Deus. Obreiro que obedece à palavra de Deus vence. Casais que obedecem à palavra de Deus vencem. Adolescente, jovem que obedece à palavra de Deus vence, e vence pelo poder do nome de Jesus Cristo e da sua santa palavra. Aleluia. Aleluia. Há possibilidade de vitória. Você não precisa ser um derrotado. Você pode vencer.
com bons conselhos. Bons conselhos. Aqui o escritor diz que com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Há que se entender que conselhos aqui são bons conselhos. Há que se entender que conselheiros aqui são bons conselheiros. Porque mau conselho e maus conselheiros, o mundo e o inferno estão cheios. Eu estava meditando nesta palavra e Deus me fez entender que o primeiro mau conselheiro da história foi o próprio Satanás. Satanás deu maus conselhos a uma terça parte dos anjos. Satanás deu maus conselhos a Eva quando ela estava desfrutando da bênção de Deus lá no jardim. E jovem, preste atenção no que eu vou te dizer. Ouça alguém que já passou por sua idade, alguém que já foi plantado na igreja, mas também esteve no mundo e foi alcançado pela misericórdia de Deus e hoje está novamente na igreja. Ouça, maus conselheiros tem um monte por aí, e Satanás vai se encarregar de colocar eles perto de você. É aquele seu amigo de escola, é aquele descolado que você olha para ele e parece que ele que é o bom. É aquele bambambam da classe, que todas as meninas querem o contato dele. É aquela patricinha, aquela menininha descolada. Por vezes são estes que Satanás vai se utilizar para te influenciar com maus conselhos. Ouça, eu não quero ser cansativo, mas a Bíblia diz a respeito de um homem chamado Roboão. Roboão. Na linhagem da família de Davi vem Davi, depois Salomão, depois Roboão. A Bíblia diz que quando este homem chamado Roboão começou a governar Israel, ele precisou em um dado momento de conselhos. E ele tinha uma causa que ele precisava tomar uma decisão, e ele foi se aconselhar com os anciãos. E os anciãos, homens prudentes, homens abençoados por Deus, lhe deram um conselho. Mas ele não se deu por satisfeito, foi se aconselhar com quem? Com seus amigos, a galera que cresceu com ele, a galera que falava a língua dele. E saibam, Roboão não era boa pessoa, não era flor que se cheirava. E aí o que aconteceu? Os seus amigos deram um conselho que veio de encontro ao seu coração. E escute, nem tudo que vem de encontro ao seu coração é de Deus, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano. Sempre duvide de si mesmo, sempre se questione, não brinque com Satanás. Satanás conhece as suas palavras, as atitudes. Satanás é um psicólogo por excelência, ele sabe o que você está querendo. Não porque ele é onisciente, mas porque ele faz uma leitura psicológica do teu interior, do teu ser, do seu comportamento, da sua maneira de viver. E não brinque com ele. Ele por vezes coloca pessoas para te dar maus conselhos. Conselhos este que vem de encontro àquilo que está no seu coração e que está borbulhando e transparecendo nas suas atitudes. Roboão ouviu os maus conselheiros. O que aconteceu? Destruição. Israel dividido, o reino dividido, ruína, fracasso. Por isso eu digo a cada um de nós aqui presente,
Não basta conselhos, não basta conselheiros, é necessário conselhos e conselheiros que sejam à luz da palavra de Deus. Questione sempre, questione os teus pensamentos, questione o que dizem a você, questione até profecias. Porque às vezes você está pensando algo e vem alguma profecia de encontro àquilo que você está pensando. E aí às vezes você pode achar que é de Deus e às vezes não é de Deus. Às vezes é o inimigo agindo para te levar para o barranco, para a ruína. Ele já percebeu o que você estava pensando, pelas tuas atitudes. Questione sempre, questione sempre. Agora, se tem uma coisa que você e eu não precisamos questionar, porque ela é segura, é a palavra de Deus, escrita, revelada pelo nosso Senhor. Aqui você pode descansar, aqui você pode depositar a tua confiança, a tua esperança. Aqui você pode deitar e dormir tranquilo, porque Deus é fiel à sua santa palavra, e Ele vela para que ela venha se cumprir. Aleluia, aleluia. Mas homens, questione sempre. Olha aí o que o apóstolo São Pedro vai nos dizer em sua primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Veja que ele abre um leque de interpretação, dizendo assim: se alguém falar, esse alguém pode ser eu, pode ser os obreiros, pode ser o pastor, pode ser teu pai, tua mãe, pode ser teu namorado, tua namorada, teu esposo, tua esposa, pode ser qualquer um, sem exceção. Teu professor da escola, teu amiguinho descolado, qualquer um, sem exceção. Ele diz: se alguém falar, fale o que, irmãos? Segundo as palavras de Deus. Aleluia. Quando chegar um conselho até você, você questiona. Não precisa ser indelicado com a pessoa, mas no teu subconsciente você diz: será que isso é de Deus? A Bíblia dá respaldo para isso? Questione. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eu lembro de quando eu era mais novo, nas Assembleias de Deus em alguns lugares, a irmã profeta tinha mais autoridade do que a Bíblia. O irmão profeta tinha mais autoridade do que a Bíblia. Graças a Deus que esse tempo passou. Tudo que chegar até nós, até eu e você, questione. E use como o fiel da balança a palavra de Deus. Mas para isso, você precisa estudar a palavra de Deus, porque senão você não vai saber usar a palavra de Deus para verificar se aquele conselho é bom ou ruim. E eu digo a vocês, jovens, como alguém que viveu essa experiência, as más influências podem arrancar qualquer jovem da igreja. Eu vivi isso. Não foi por falta de ter uma igreja sadia. A igreja que eu cresci em Alvorada do Sul, para mim é o exemplo de igreja a ser seguido. Não foi por falta de obreiros. Os obreiros que eu tive foram ótimos. Tinha eu 10, 12 anos de idade, era um menino. Mas ainda assim, eles paravam para conversar comigo, para me tirar dúvidas, para me aconselhar. Então eu não posso reclamar. Mas
Na minha adolescência eu permiti que más influências contribuíssem para que eu saísse da igreja. E sofri muito por isso. Então, queridos jovens e adolescentes, nessa noite não tem aqui um pregador pregando para vocês, tem um amigo falando, alguém que deseja o bem desta igreja. Eu sou grato ao pastor Ezequiel, sua família, a igreja, por tudo quanto os irmãos fizeram por mim e por minha casa. Eu sou grato e eu desejo o bem dos irmãos, desejo o bem dos obreiros, um grupo de obreiro companheiro. Desejo o bem de cada um desses jovens que ao longo desses 5 anos, nós acompanhando, alguns com barbinha, a voz engrossou, alguns já estão namorando, estão noivos, outros casaram. Então a gente tem uma consideração com os irmãos. Não estaríamos aqui falando algo para a derrota, para a ruína dos irmãos. Cuidado com os conselhos. Bom, a Bíblia Sagrada diz, em Atos, e aqui eu quero dirigir-me aos obreiros e aos pais, em Atos capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja em Éfeso. Do mesmo jeito que ele chegou em paz, ele está saindo em paz. E ele diz: nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Nós, obreiros, fomos chamados, irmãos, para anunciar os conselhos de Deus. Se tem uma coisa que desde a minha reconciliação e desde quando eu comecei a ter oportunidade para cooperar, eu me preocupei e me preocupo, é falar segundo a Bíblia. Os irmãos podem observar que eu não sou pregador. Eu apenas leio um versículo, faço um breve comentário. Leio um outro versículo, faço um breve comentário. Dessa forma, eu estou me escondendo atrás da Bíblia. E estou protegido por ela. Paulo disse: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, existe inúmeros conselhos de Deus para que vocês, para que eu, minha família, para que nós sejamos felizes e abençoados por eles. Não desprezem os conselhos de Deus. Não desprezem a palavra de Deus. Os conselhos de Deus é algo tão importante que quando Deus vai revelar algo sobre Jesus Cristo, através do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, em Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome, as suas características, a sua identidade, o seu ser, será maravilhoso, conselheiro, aleluia, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você pode adorar a Jesus Cristo, Ele é conselheiro. Está com dúvida? Está indeciso? Adolescentes e jovens é normal ter dúvidas. Se homens formados, pai de famílias, têm dúvidas, quanto mais os jovens e adolescentes. É uma fase de transição. Tem dúvidas? Vá para a Bíblia, vá para a oração, fala com Jesus, porque Ele é conselheiro e os conselhos dEle são fiéis e infalíveis. Aleluia. Confia nele. Confia nele. Salmista, no Salmo de número 37, versículo de número 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aleluia.
se tem alguém que você pode depositar a sua esperança, a sua confiança, se tem alguém que você pode se consultar, é com Jesus. Porque o médico conhece o presente, o advogado conhece às vezes o passado, mas Jesus Cristo conhece o passado, o presente e o futuro, e Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe, adolescente, o que é melhor para vocês. Ele sabe, jovem, o que é melhor para você. Quantas vezes o jovem, naquele momento de transição, de insegurança, de incerteza, às vezes até mesmo por causa de um namorinho, que começa e não dá certo, entra em depressão. Nós estamos vendo aí no mundo jovens tirando as suas próprias vidas por causa da depressão, em desespero, sem saber o que fazer, sem saber com quem falar. Vai falar com o pai não entende, vai falar com a mãe não entende, se tranca, se fecha. Mas em nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu venho te dizer, existe um que não dorme, que não tosqueneja, que está 24 horas atento às tuas orações e quer ouvir as suas vozes falando com Ele, e Ele vai responder vocês, aleluia. E vai trazer paz ao coração, e vai trazer segurança, e vai trazer certeza, e você vai tomar as decisões em paz, porque o Jesus Cristo Todo-Poderoso vai te direcionar. Aleluia. A hora voa, né? Está avançando. Eu tinha um propósito de comentar com os irmãos, eu acho que não vai dar tempo, e eu não vou ser indelicado de estourar o horário, principalmente hoje. Eu tinha um propósito de falar com os irmãos sobre os conselhos de Davi para Salomão e os conselhos de Paulo para Timóteo. São dois casos na Bíblia de pessoas jovens. Salomão, quando começou a governar, preste atenção aqui. Quando Salomão começou a governar, os historiadores, os teólogos, eles não têm um consenso sobre a idade de Salomão quando ele começou a governar, porque a Bíblia não diz, e aquilo que a Bíblia não diz, nós não podemos ficar inventando. Pelo amor de Deus, o pregador tem que se firmar na Bíblia. A Bíblia não falou, não inventa, não vem com lorota. O historiador fulano de tal, não é autoridade, a autoridade é a Bíblia. Mas eles imaginam que Salomão era jovem, e eu li que tem alguns que dizem que ele tinha 12 anos, preste atenção nisso. Outros dizem que ele tinha 18, então mais ou menos ali entre adolescência e início de juventude. Ele era um jovem quando ele começou a governar. Salomão é um improvável. Olha aqui para frente. Salomão é um improvável, porque ele não é o filho que por direito estava na linha sucessória de Davi. Ele não é o filho de um casamento perfeito, e aí eu falo com famílias, porque não existe famílias perfeitas. Salomão vai ser filho de Davi com uma mulher de Urias, Betseba. Salomão vai ser filho de Davi, fruto de um relacionamento que na sua origem é um relacionamento de adultério e morte, porque Davi mandou matar Urias, marido de Betseba. Betseba vai engravidar, o primeiro filho que nasce, dá a entender que é um castigo de Deus, vai morrer. Passado algum tempo, diz a Bíblia que Betseba engravida novamente, vem Salomão. E a Bíblia vai dizer que Deus amou Salomão. Preste atenção nisso. Aquele que era o improvável, aquele que era filho de um relacionamento bagunçado, a Bíblia vai dizer que Deus o amou. Que isso tem a ver com você, tem tudo a ver com você. Em alguma área da vida você também era uma pessoa improvável, mas a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus te amou.
Deus te ama. E em Romanos a Bíblia vai dizer que Ele prova este amor em Cristo Jesus, que morreu por você na cruz do Calvário. Não é um amor de boca para fora, é um amor provado por obras. Esse é o Deus que restaura famílias. Esse é o Deus que age em meio à tempestade. A hora é minha eterna inimiga. Davi está velho. E Davi vai dar alguns conselhos para Salomão. Antes de Salomão assumir o trono no seu lugar. E irmãos, preste atenção, olha aqui para frente. Vamos isolar o nome Davi. Vamos fazer de conta que o nome Davi não existe aqui no cenário, tá? Vamos isolar o nome Davi. Se entrasse por aquela porta ali um obreiro, assassino, adúltero, no seu histórico, né? Evidentemente, no seu histórico, assassinato, adultério, vocês ouviriam ele? Mas é tão lindo o amor de Deus, o agir de Deus, a capacidade que Deus tem de restauração, que quando você lê Salmos, coloca lá por favor, irmão, Salmos de número 51. Vamos ler a partir do versículo 10. Todo mundo conhece o Salmo 51. É o salmo onde Davi está confessando o seu pecado. Ele pecou com Betseba, mandou matar o marido dela, fez coisas terríveis. A partir do versículo 10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Torabacachalabacaia. Isso nos traz esperança. Eu não sei se você consegue enxergar a esperança nisso. Se um homem miserável igual Davi se arrepende, se humilha, Deus perdoa e restaura. Quanto mais eu e você, Deus está disposto a abençoar. Isso nos traz esperança. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Versículo 11. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu já passei horas e horas meditando nisso. Presta atenção aqui, obreiros. Como que alguém que pecou, que está em adultério, que mandou matar o marido, diz: não retire de mim o teu Espírito? Na ótica evangélica protestante, o Espírito já foi embora faz tempo. Mas escute uma coisa. Eu conheço pessoas que têm dúvida se o Espírito de Deus habita nele ou não. Tem pessoas que até pensam, o inimigo põe na cabeça dele: você pecou contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E aí a pessoa entra em choque. Mas escute algo, à luz da Bíblia, uma das formas de você saber que o Espírito de Deus ainda habita em você e trabalha em você, é o mero, simples fato de você se arrepender. Ninguém se arrepende se o Espírito não agir nele. Ninguém se arrepende se o Espírito não estiver trabalhando nele. E Davi aqui está arrependido. Ele está dizendo: eu pequei, Senhor, mas cria em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retires de mim. Ele está dizendo: o teu espírito ainda está em mim, porque se não estivesse em mim, eu não tinha me arrependido. Eu ia continuar sendo miserável, pecador, um homem do coração duro. Mas o meu coração está quebrantado, porque o Senhor está em mim, está trabalhando em mim. Não retire de mim o teu Espírito Santo, aleluia. Se o Espírito Santo age em você, você se arrepende. Mas não brinque com o Espírito Santo. Não faça como Sansão, que brincava: hoje eu me arrependo, amanhã eu volto para o pecado. Não brinque. Mas se você está se arrependendo, se nessa noite Deus está falando com você sobre algo e você já está se arrependendo, tenha a certeza, a segurança, o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida e Ele tem um projeto para você. Aleluia. Ele continua dizendo, versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação
Porque no momento do arrependimento não é momento de alegria, é momento de tristeza. Paulo ensinou na sua carta aos Romanos que quando o Espírito de Deus está trabalhando em nossas vidas, ele nos leva à tristeza. E tem tristeza que é boa. Mas ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Agora preste atenção. Não vou conseguir nem a metade da mensagem, mas preste atenção. Olha o que ele diz no versículo 13. Eu já meditei nisso aqui, irmão, você não faz ideia. Olha o que ele diz no versículo 13. Salmo 51, versículo 13. Então farei o quê? Então farei o quê, irmãos? Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Como que um cara que até momentos atrás estava mandando matar o marido de uma mulher que ele tomou para ele, como que um cara desse tem condições de ensinar alguém? Mas eu digo uma coisa a vocês: pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, qualquer pecador pode ser regenerado, e qualquer regenerado pode ser um grande pregador da palavra de Deus, porque Jesus é quem faz isso. Davi vai envelhecer. Os irmãos me dão 5 minutos? Dão ou não? Davi vai envelhecer. E chega a hora da sucessão do trono. E Deus tinha feito uma promessa, dizendo que Salomão seria o rei no lugar de Davi. O improvável, o filho do pecado, ou o filho da relação improvável. Deus diz: é esse aí que vai ser o rei. Deus dá um nó nas nossas cabeças, né? Deus dá um nó. Aquele jovenzinho improvável, por vezes é o que Deus vai usar. Eu me lembro do saudoso pastor Agenor Pinheiro, pastor em Alvorada do Sul. Todas as vezes que eu ia lá visitar algum parente, ou ia no culto, ou ia lá cooperar a convite dele, eu me lembro que ele me dizia isso eu falo com humildade, porque o pastor Ezequiel conhece. O Agenor Pinheiro foi um gigante na fé, um homem abençoado por Deus. Eu falo com humildade e com responsabilidade. Ele dizia assim: Rodrigo, ele dizia na igreja, ele dizia: Rodrigo, você me deu muito trabalho, mas agora você me dá muita alegria. E é isso eu trago comigo como uma responsabilidade de zelar do bom nome de homens de Deus que foram meus pais na fé. O improvável pode dar muita alegria. Irmãos, Davi vai envelhecer e chega a hora de fazer a sucessão. Não vou entrar em detalhe porque eu não quero passar dos 5 minutos. E aí ele vai dar conselhos para Salomão. 1 Reis capítulo de número 2, por favor, irmão Pedro. 1 Reis capítulo 2. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e ele deu ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te pois e sê homem. Segura aí, Pedro. Eu prometo para os irmãos, eu não vou avançar mais do que os 5 minutos que vocês me deram. Primeiro ensinamento, primeiro conselho para vocês, para todos nós jovens, é que nós não somos Peter Pan. Molecadinha mais nova não vai saber, né? Mas os tiozão careca aí, os irmãos, as irmãs aí vai saber. Nós não somos Peter Pan. Nós não ficamos jovens para sempre. Adolescentes, jovens, vocês não serão jovens para sempre.
O jovem, às vezes, ele tem essa ideia que ele vai ser jovem para sempre. Eu me lembro que lá em Alvorada do Sul não tinha departamento de adolescente. Ou era criança ou era jovem. E eu, um molecão com 10, 11 anos de idade, já cantando com as criancinhas. Eu não via a hora de ficar com uns 16, 17, 18 para cantar com o jovem. Hoje eu penso assim, se eu pudesse voltar a ter 12. Engordei, fiquei careca. Vai tudo mudando, né? Você não vai ser jovem para sempre. Por isso, ouça um conselho bíblico. Lembre-se de Davi. Davi um dia foi um jovenzinho como você, cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai. Davi um dia foi um jovenzinho cheio de força, disposto a encarar leões e ursos e gigantes. Mas o tempo passou e ele envelheceu. E coisas acontecem ao longo do trajeto. Se nós tivéssemos tempo, se nós tivéssemos mais jovens aqui reunidos, embora a igreja está em um bom número. Eu estava meditando nisso aqui com muito amor para trazer aos irmãos e pensando na minha própria vida. Quantas coisas aconteceram que se eu pudesse voltar atrás eu voltaria. Mas não tem como voltar. Existe um percurso natural das coisas. Olha o que Davi falou: eu vou pelo caminho de toda a terra. Sabe o que ele está dizendo? É isso? Eu estou na trajetória natural da vida. Eu nasci, cresci, fiquei jovem, casei, conquistei, administrei, envelheci e daqui a pouco eu vou morrer. E aí, jovem, isso nos ensina a termos cuidado com a nossa própria vida. A nossa vida é um livro que vai sendo escrito sem rascunho, sabe? O rascunho você faz, amassa, joga no lixo, apaga, passa Rorex. Mas a nossa vida não tem como apagar, não tem como amassar e jogar no lixo e começar de novo. Tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado com a sua vida. Passa tudo muito rápido. Daqui a pouco a maioria de nós não estaremos aqui, embora nós aguardamos a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Davi diz assim: esforça-te. Primeiro conselho de Davi para Salomão, seu filho: esforça-te. Vou dizer uma coisa aos irmãos, e aí eu digo com muita responsabilidade, com muito amor, mas com muita franqueza e frieza, como sempre foi meu comportamento durante todo esse tempo aqui com os irmãos. A juventude de hoje não está se esforçando o quanto poderia se esforçar. Não estou dizendo uma crítica velada ao Silvino, estou dizendo geral. Porque aqui tem irmãos e irmãs que também foram jovens e durante o tempo da sua juventude enfrentaram leões aí fora, enfrentaram ursos aí fora. Tem jovens, tem irmãos aqui que quando foram jovens pegavam uma caixinha de som, colocava nas costas e ia para a rua anunciar Jesus. Eu me lembro quando jovem lá na Sauerkind tinha uma boate no final da Sauerkind, e nós jovens, naquele fogo, naquele fervor, pastor Ezequiel conheceu o irmão Pedro Severino, irmão Carlos. Nós passávamos algum momento de oração no santuário acima da igreja do Jardim Semiramis, e depois na madrugada nós saíamos na Sauerkind de ponta a ponta evangelizando, e entrava dentro da boate e falava de Jesus. E eu vi muitos jovens tomarem impacto. Por quê? Porque eram filhos de crentes desviados que estavam dentro da boate e não imaginavam que num ambiente daquele a luz ia raiar. Esforça-te. Esforça-te. Aproveita que você é jovem. Daqui a pouco você vai casar. Daqui a pouco você vai ter compromissos que vão te impossibilitar.
Daqui a pouco a tua esposa vai te segurar, o teu esposo vai te segurar, o teu filho vai querer carinho, mas enquanto você é jovem, se esforça. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 e 33, Paulo vai dizer: o casado cuida das coisas de casado, e o jovem cuida das coisas de Deus, do Senhor. Cadê as vigílias? Cadê os evangelismos? Cadê aqueles jovens da Assembleia de Deus fervorosos que saíam às ruas anunciando Jesus Cristo Salvador? Esforça-te. Ser homem. Ser homem. Falando com os homens, mas poderíamos falar com as meninas. Ser mulher. Seja homem, rapaz. Não fica brincando na igreja, namorando uma e outra. Você beija uma, beija outra, daqui a pouco você casou com uma, mas tem 3, 4 dentro da igreja que você já beijou. Seja homem. Ore antes, converse bastante antes, e na hora que tomar a decisão, vá até o fim. Quantas lutas eu e minha esposa já passamos, mas nós fizemos um compromisso diante de Deus. E eu falo para o meu filho: pense bem antes de namorar, pense bem antes de noivar, pense bem antes de casar. Falei com ele esses dias sobre isso, porque quando você casar, vai até o fim. Seja homem, seja mulher, não seja uma patricinha que não lava uma louça, não seja um banana que não tira o prato da mesa. Seja um homem. Se esforça. Para terminar, 1 Reis capítulo 2, versículo 3. Guarda a observância do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Resumindo, ame a Deus, porque se você amar a Deus, Ele vai te prosperar em tudo. Você quer, adolescente, você quer, jovem, prosperar? Ame a Deus. Você quer ser abençoado? Ame a Deus. Não é uma barganha, não, mas Deus tem prazer de abençoar aqueles que o amam. Se coloque de pé, não vou mais à frente, já estourei o horário. Conselhos de como se relacionar com Deus. Poderíamos continuar a dizer conselhos de como se relacionar com os homens. Davi vai dizer para Salomão: Salomão, você vai começar a reinar. Tira do teu caminho Joabe, tira do teu caminho Simei, 2 homens malignos. Não ande com pessoas malignas. Lembra-se da família de Barzilai, uma família que abençoou Davi quando ele estava na prova. Seja grato, abençoe quem te ajudou, seja fiel a quem te ajudou. Mas nós vamos parar por aqui. Posso orar, pastor, irmão César? Posso orar? Se você quiser vir à frente, jovem, receber a oração, nós iremos orar por você, jovem, por você, irmã e irmão. Casais, vem aqui à frente. Vem aqui, nós iremos orar por vocês, segundo a palavra de Deus, para que Deus venha abençoar vocês. Você adolescente, vem aqui, não tenha vergonha, venha. Não tenha vergonha. Quando eu era adolescente, tu contar a oração, eu estava na frente. Até que um dia, na minha juventude, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Venha, nós iremos orar por vocês. Vocês querem ter uma família abençoada, ter um futuro abençoado? O Senhor Deus é poder. Vamos orar por esses 3 jovens que estão aqui à frente. Estenda a sua mão para frente, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por sua santa palavra. Conforme a tua bondade, Senhor, com amor, com carinho pela tua igreja, com responsabilidade, nós pregamos a tua palavra. Ó Deus, abençoe esta igreja, retribua esta igreja, Senhor Deus,
com bênçãos por tudo quanto ela tem feito. Abençoe os nossos jovens, os nossos adolescentes, Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor se coloque como um escudo em torno deles, que Satanás não venha destruir nenhum jovem desta congregação, que Satanás não venha tocar em nenhum adolescente desta congregação, em nenhuma criança desta congregação. E aqueles, ó Deus, filhos dos teus servos, que estão no mundo, Senhor, que se afastaram, nós oramos ao Senhor, que é o bom samaritano. Nós oramos ao Senhor, que é o bom pastor, que vai atrás das ovelhas perdidas. Que o teu Santo Espírito trabalhe em cada coração e traga eles de volta para a sua casa. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós abençoamos estes jovens que estão aqui à frente. Abençoamos o seu presente e o seu futuro, ó Deus, os seus projetos, os seus sonhos. Em o nome de Jesus Cristo, abençoamos as suas famílias. Em o nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a congregação, o pastor, os obreiros, todos os irmãos, este bairro e a vizinhança deste bairro. No nome de Jesus, continua com o teu povo dando vitória para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos pela paciência. Deus abençoe poderosamente.